em, no capítulo 14, no versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou dar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. O Senhor Jesus preparou uma cidade santa, perfeita, gloriosa, para a sua amada igreja. Desde antes da fundação do mundo, segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quando se projeta a construção de uma cidade, é necessário reservar a fim de ser usado como cemitério para a população local. Se você é como eu, quando você faz uma viagem intermunicipal ou interestadual e você vai observando a paisagem pela janela, você vê que nos pequenos povoados que ficam entre uma cidade e outra, existem pequenas cruzes que indicam a presença de um cemitério para a população que vive no campo. É muito triste quando alguém que faz parte da nossa família, alguém que nós amamos, morre. O ser humano não foi criado para viver a morte. Fomos criados para ser eternos, como Deus é eterno. Porém, através do pecado, a morte passou a existir e dominar sobre o homem. Quando alguém morre, o sepultamento é o momento mais triste. Quando o corpo é sepultado, a sensação de perda, de tristeza, é muito forte. É um momento que nunca se esquece. Porém, na Nova Jerusalém, não existem cemitérios, porque os seus habitantes jamais sofrerão o dano da segunda morte. Terão corpos imortais, eternos, semelhantes ao corpo do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto: agora vemos em partes, como que por um espelho. Naqueles tempos, o espelho era
tipo de um latão que não refletia uma imagem perfeita. Ele continuou dizendo: porém chegará um dia em que o conheceremos como somos conhecidos, e como ele é, seremos. Nós que fazemos parte da Igreja do Deus vivo, que fomos comprados e redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando este corpo de barro se desfizer, receberemos da parte do Senhor um tabernáculo eterno, um corpo que não conhecerá doença, que não ficará enfermo, que não ficará idoso e fraco com o passar dos anos. Todas as cidades têm cemitérios e têm hospitais, como também inúmeras clínicas e postos de saúde. Existem pessoas que gastam boa parte do seu salário com medicações, em exames, em planos de saúde caríssimos. Existem pessoas que vivem na dependência de medicações, ainda assim com dores terríveis, porque a sua doença não consegue ser vencida pela medicina, ainda com todos os recursos. E se você visitar um hospital, você vai ver dor, você vai ver sofrimento, você vai ver seres humanos padecendo. Porém, na Nova Jerusalém, não haverá necessidade de haver hospitais, porque os seus habitantes gozarão de saúde perfeita, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que nos sara. É o Deus que venceu através da cruz, se fazendo maldito. Ele nos deu a oportunidade de desfrutarmos de saúde perfeita, de saúde eterna. Neste mundo existe fome, existe miséria, mas na Nova Jerusalém não haverá fome, não haverá miséria, não haverão pessoas morando nas ruas, dormindo nas calçadas. O Senhor Jesus nos preparou uma mansão celestial, em um lugar aonde o ladrão não entrará, não haverá perigo de sermos roubados. Hoje as pessoas trabalham para financiar um imóvel em 25 a 30 anos para pagar. Nós nos cercamos para nos proteger da violência, com muros, cerca elétrica, porteiro, vigilância eletrônica e pessoal.
grades, cadeados, chaves e mais chaves, seguro de vida, ainda assim estamos à mercê da marginalidade e da violência que assola. Hoje nós vivemos uma crise onde a violência está fora de controle. No Brasil, se morre mais pessoas por homicídio do que na guerra da Síria. As pessoas saem das suas casas com medo. Cada sinaleira que o carro precisa parar é motivo de tensão. Porém, na Nova Jerusalém não existirá o medo, porque todos estarão seguros e protegidos. Ali não entrará nenhum mal, nada impuro, nada que cometa aquilo que provém das trevas. Na Nova Jerusalém, os seus habitantes terão o fruto do Espírito em sua plenitude. Hoje nós desfrutamos de paz, de alegria, de regozijo, mas não são perfeitos. A paz pode ser quebrada, a alegria pode ser roubada. Não são perfeitos, tampouco constantes. Temos uma visão de como será na eternidade, mas quando estivermos no reino dos céus, em corpos glorificados, desfrutaremos da perfeita paz, da perfeita alegria. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês irão chorar e ficar tristes, enquanto os seus habitantes se alegrará. Assim como a mulher que está para dar à luz chora, porque chegou o momento de sofrer, quando ela vê o seu filho nascido, a sua alegria é tanta que ela já não lembra da dor. Assim será convosco, diz o Senhor. A vossa tristeza, a tristeza das perseguições, a tristeza das tribulações. Só no ano de 2013, mais de 113 mil cristãos foram mortos por não negar a sua fé em Cristo Jesus. A igreja tem sido perseguida. Porém, o Senhor diz que esta tristeza se converterá em alegria, em uma alegria plena que ninguém poderá nos roubar. No reino dos céus, a paz, a alegria, a realização será plena. Hoje as pessoas buscam realização no sexo ilícito, nas drogas, nos prazeres pecaminosos deste mundo. Encontram momentos de prazer que se transforma em vazio e tristeza. Mas no reino dos céus,
o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá a dor da perda de um familiar, da saudade, da separação. Às vezes nós somos obrigados a nos separar de pessoas a quem amamos por diversas razões. No reino dos céus não haverá separação. O Senhor Jesus orou antes de enfrentar a cruz e disse: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Seremos perfeitos em amor. Nos conheceremos, teremos a mesma identidade. A nossa memória não será apagada. Seremos quem somos, porém aperfeiçoados. Todas as imperfeições serão removidas, porque não estaremos mais na carne. Teremos um corpo glorificado, imortal e eterno. Não seremos mais tentados, não seremos mais falhos, não cederemos ao pecado, seremos santos, perfeitamente santos, no pensamento, naquilo que sentimos, nas ações e nas palavras. Teremos vestes brancas. Seremos revestidos da justiça de Cristo. E aos olhos do Pai, seremos tão justos como Ele. E isso já é uma realidade hoje. Não haverá ciúmes, não haverá intrigas, não haverão invejas. As amizades hoje são falhas, imperfeitas. Talvez você já sofreu muitas decepções. Pessoas que você se doou como amigo, confiou, ajudou, viveu momentos de alegria e até mesmo de tristeza. E por alguma razão você foi traído, deixado de lado. Ou talvez você foi falho e decepcionou alguém. Pelas fraquezas humanas que nos assolam, que enfrentamos todo dia. Mas quando estivermos na Nova Jerusalém, vamos ver uns aos outros com o mais puro e perfeito amor. O Senhor Jesus disse: nisso o mundo saberá que eu estou em vós, se amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. A palavra nos ensina a amar e a suportar uns aos outros em amor. E o Espírito Santo nos capacita a amar pessoas imperfeitas, algumas que nos ferem, que nos odeiam, como Estevão, que orou e disse acerca daqueles que o apedrejavam até a morte: Pai,
não lhes imputes este pecado. Porém, no reino dos céus, além de nos conhecermos, teremos o privilégio de conviver uns com os outros, construindo uma amizade perfeita em amor eterno. Não haverão imperfeições. Seremos uma grande família. Vamos reencontrar familiares, amigos e irmãos que partiram salvos em Cristo Jesus. Que alegria rever aqueles que hoje não estão entre nós. 1 Coríntios 15, 26, a palavra diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não é o fim. A morte não é o final. Através dela, entramos na eternidade. E através da obra de Cristo, uma eternidade de vida e vida abundante. A cidade é indescritível. O apóstolo Paulo foi arrebatado e pôde ver e ouvir coisas que são inefáveis, que não foi permitido a revelação ao homem. Se neste mundo existem verdadeiros paraísos, lugares que são um paraíso, Fernando de Noronha, as Ilhas Maldivas, enfim, você vê através da TV, da internet, ou se você tem a possibilidade de viajar, você conhece lugares que são indescritíveis em beleza. O grande arquiteto do universo preparou algo sem igual aos santos. A rua central da Nova Jerusalém é de ouro puro e cristalino. As suas muralhas têm 12 portas de pérolas, sendo que a cidade é quadrada e tem 3 muralhas ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Revestida por 12 camadas de pedras preciosas. Nela há o rio da água da vida e a árvore da vida. Hoje a fome assola as nações. Mais de 1 bilhão de pessoas dormem e acordam com fome. Mas não haverá fome na Nova Jerusalém. Não haverá miséria. O nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades com poder e grande glória. Não haverão guerras na Nova Jerusalém. Não haverá ódio,
não haverá mágoas. Hoje o mundo sofre com as guerras. Nações se levantam contra nações e reinos contra reinos. Há guerras civis, há guerra mesmo entre famílias, a morte entre pais e filhos e irmãos. Mas aquele que vencer o mundo, a natureza humana e as investidas do inimigo, habitará num lugar de amor, de paz, de alegria, sem igual. Um lugar em que poderemos conversar com os heróis da fé, conversar com Daniel, com Davi, com o apóstolo Paulo, com Lutero, homens que foram usados por Deus para impactar e salvar multidões. Receberemos o galardão, a recompensa pela obra que fizemos aqui na terra em favor da igreja e do nosso semelhante. O Senhor Jesus disse que aquele que der ainda que um copo de água fria a um dos seus servos, de forma alguma perderá o seu galardão. Aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, em amor, será recompensado na eternidade. Por isso o Senhor Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, aonde os ladrões entram e roubam, aonde a ferrugem corrói e a traça destrói, mas ajuntem tesouros no reino dos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói e a traça não corrói. Um pastor matemático fez um cálculo. O Senhor nos deu a dimensão da Nova Jerusalém em Apocalipse. Dá tranquilamente para habitar mais de 100 bilhões de pessoas, sem contar a altura. Por isso, o Senhor Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não entrará assassinos, idólatras, mentirosos, feiticeiros, impuros, maldizentes, fornicadores, viciados, homossexuais, mas somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só aqueles que se arrependeram, abandonaram as suas práticas pecaminosas e se renderam a Cristo em obediência à sua palavra santa, entrarão no reino dos céus. Por isso a palavra do Senhor Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos rever pessoas que ajudamos a edificar a sua fé
e fomos instrumentos de salvação. Seremos recebidos nos portais da glória. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena perseverar. Vale a pena abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres deste mundo, para viver aquilo que o Senhor nos preparou. No reino de Deus não haverá monotonia, tédio. Nós viveremos em constante aprendizado. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, infinito, e durante toda a eternidade Ele se revelará a nós. Poderemos estar junto de Jesus, tocá-lo, abraçá-lo, ouvi-lo. Poderemos conversar com os anjos que estiveram quando Deus abriu o mar na saída de Israel do Egito, dos anjos que estavam na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, na cova dos leões com Daniel, que libertaram Pedro da prisão. Poderemos conhecer coisas que hoje a nossa mente não tem condições de absorver. Na Nova Jerusalém não precisará da luz do sol e nem do brilho da lua. A glória do Cordeiro iluminará a tudo e a todos. Não sentiremos a necessidade de dormir. Hoje nós precisamos dormir cerca de 8 horas diárias. Cerca de 1/3 de nossas vidas passamos dormindo. E quando você não dorme o suficiente, o seu corpo fica desanimado, fraco. Você fica com preguiça e sem ânimo de fazer as tarefas diárias. Mas na Nova Jerusalém, o nosso corpo será sempre forte, sempre vigoroso, sempre teremos ânimo. E as pessoas que foram cegas enxergarão. As pessoas que eram surdas ou mudas ouvirão e falarão e glorificarão ao Senhor nosso Deus. Os paralíticos andarão. Até mesmo os cabelos das nossas cabeças não se perderão. Não haverá lembrança das coisas tristes, traumas, crises, porque o Senhor curará a nossa alma. Ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Será o nosso Deus e Pai. Seremos o seu povo, a sua família, seus filhos. Volte-se para Deus. Não troque o eterno pelo temporal. Não troque o eterno pelo passageiro. O que o Senhor tem preparado para você é infinitamente maior.
Apocalipse capítulo 21. João, quando preso na ilha de Patmos, foi levado ao terceiro céu, à habitação do Altíssimo. E ali ele teve uma visão das coisas que hão de vir e trouxe-nos a revelação. E ele diz: E vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes dos 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor
Deus Todo-Poderoso, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nela não entrarão coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o anjo, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estavam a árvore da vida, que produz fruto 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o seguirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Quem é injusto, faça ainda a injustiça, e suje-se. Quem é justo, pratique a justiça, e quem é santo, santifique-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que eu tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém.